Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Eu não quero estourar a bolha de ninguém aqui. Por isso, se você acredita naquelas lendas de episódios perdidos, supostamente assombrados, e gosta de viver neste mundo, talvez esta história não seja para você. Não me interpretem mal. Eu odeio quando as pessoas queixam-se da falta de realismo no mundo do entretenimento. E eu acho que todas as crianças precisam acreditar em Papai Noel ou até mesmo na Fada do Dente o máximo de tempo possível. Mas isto é diferente. Nos anos 80, eu conheci esse cara, Sid, que costumava cortar cenas de fitas VHS antigas. Era mais do que um hobby para ele. Era praticamente toda a sua vida. Seus pais eram um pouco mais ricos do que os meus. Por isso, quando éramos adolescentes, eu trabalhava escravizado em uma rede de fast food. Já Sid apenas andava pela casa, cortando fitas e mais fitas, todos os dias, a noite toda. Claro que, quando ficamos mais velhos, nosso passado fica um pouco mais claro. Então, acredito que ele pode ter tido alguma espécie de autismo. Ou talvez ele fosse uma pessoa com hiperatividade. Mas é claro, eu não sou nenhum tipo de expert no assunto. E não estou dizendo que esse tenha sido o seu caso. É apenas a melhor e mais rápida maneira que eu posso pensar para conseguir explicar sua personalidade e essa obsessão com o corte de fitas. Apenas cortando e cortando fitas. Quando criança, Sid assistiu a um filme chamado Meu Melhor Companheiro. Por alguma razão, seus pais o deixaram assistir aquela merda. Se você não estiver familiarizado com este filme, é o conto de um menino e seu cão. Espero não ter que dar o spoiler de um filme tão velho. Mas no final, digamos que o menino tem que atirar em seu próprio cachorro. Sid não gostou disso. Seu pai fotografava e gravava casamentos. E por isso, ele mostrou a Sid como operar algumas das máquinas de filmagem. Sid cortou o final do filme, substituindo-o por uma cena anterior, mais feliz. Como se meu melhor companheiro, de repente, houvesse ficado melhor. Ele assistia a fita obsessivamente depois disso, quando eu o conheci em sua adolescência. Ele me fez assistir uma vez, apenas para mostrar como ele a consertou. Pude realmente imaginá-lo como uma criança, ao ver ele torcendo e aplaudindo seu próprio final em frente à televisão. Não estou dizendo que eu era uma má influência, mas assim que terminei de assistir a fita, perguntei a Sid se ele poderia fazer isso com outros filmes. Meu maior interesse, na verdade, era talvez pegar um filme ou dois e introduzir alguns quadros de nudez, no qual as atrizes realmente não tinham feito. Mas não se preocupem, eu nunca tive coragem de perguntar se ele realmente faria isso. Eu apenas ficava imaginando o quão bom seria. Imaginei isso um par de vezes depois, até que ele me confirmou, o que mesmo sem querer, eu já desconfiava. Ele poderia consertar qualquer filme que quisesse, e inclusive já teria feito isso com alguns outros. Ele possuía uma cópia do desenho dos Caça-Fantasmas e eu não estou brincando.
Cada fantasma havia sido completamente removido. A história não fazia sentido, não havia continuidade, mas ele havia feito isso, e eu fiquei muito impressionado. Acredito que no tempo do VHS, essas coisas pareciam muito mais mágicas do que elas realmente eram e do que se parecem hoje. Conforme o tempo passou, eu fui encorajando Sid a editar mais filmes, porém, com finalidades diferentes. Ao invés de suavizar todo o material assustador como ele queria, eu fiz com que ele visse a luz. Queria que ele enxergasse além sobre as coisas incríveis que poderia fazer. Em algum lugar lá fora, uns fãs gordinhos de Star Wars do nosso colégio têm todos os 3 filmes originais perfeitamente cortados e juntados com edição de efeitos que poderia fazer até o próprio George Lucas gritar: "Hey, não se intrometa!" Nós cobramos $20 por uma única cópia na época, porque éramos idiotas. Isso continuou por um tempo antes de eu perder o meu interesse. Foi mais uma brincadeira para mim do que para ele. Este é o ponto onde eu comecei a trabalhar, comecei a dirigir, comecei a tomar iniciativa com as garotas locais, enquanto ele ficou cada vez mais envolvido no corte das fitas. Eu acho que seus favoritos eram os desenhos. Quando Os Simpsons chegou, ele ficou simplesmente enlouquecido. Agora, suas edições não eram mais sobre consertar coisas, mas sim quebrá-las de maneiras interessantes. Outra coisa que ficou em minha mente foi quando ele gravou um episódio de MASH e cortou com um velho filme de guerra sangrenta. No meio de sua versão, o campo é bombardeado. Soldados invadem, todos morrem. No final, ele trabalhou especificamente em congelar os rostos de cada membro do elenco, olhos fechados, frios, sem vida. Ele inverteu completamente os seus interesses e abraçou o que antes o assustava: finais assustadores. Ele parecia amar coisas como sequências longas de tirar o fôlego, seguidas por um silêncio aterrador. Ele me fazia ficar quieto enquanto eu os assistia também. Você pode ter ouvido falar sobre este homem misterioso chamado Bansky, que vai criando grafites interessantes e outras coisas. Em um ponto, ele entrou em uma loja de música e substituiu alguns CDs da Paris Hilton com suas próprias falsificações. Bansky não tinha nada a ver com Sid. A cada 2 semanas, ele me contava sobre algumas lojas ou locadoras de vídeo em que ele conseguiu introduzir algumas de suas fitas. Ele simplesmente trocava as fitas reais por suas versões amadoras. E então começava tudo de novo, cortando as fitas que havia roubado. Uma vez, quando eu não havia ouvido falar dele há muito tempo, passei em frente à casa de seus pais e o encontrei na garagem. Ele montou seu próprio estúdio de cinema por lá, completo, com uma prancheta de desenho adicional. Ele estava, na verdade, animando um conteúdo inteiramente novo, de uma vez só. Eu estava tanto encantado com sua habilidade artística que eu nunca havia visto antes, quanto muito preocupado. Preocupado com quando este cara iria sair do escuro e começar a agir normalmente, quando ele iria começar a viver sua vida, assim como eu. Ele mal tirou os olhos dos seus desenhos enquanto nos falávamos. Lhe perguntei o que qualquer criança agora, no final da adolescência, iria perguntar. Que diabos há errado com você? Hã? Sério, cara, isso é loucura. É um trabalho. Eu estou trabalhando. Meu trabalho é tão importante
quanto de qualquer pessoa. Você está ao menos vendendo isso de novo, hein? Tá ganhando dinheiro com isso? Ou você está apenas nos colocando em lugares, fazendo essa palhaçada acontecer? Quanto tudo isso está custando pro seu pai? Eu não me importo com eles. Olhei com um certo fervor para o que ele estava ilustrando. Isso é um corpo sem cabeça, dançando. Aham, isso é muito obscuro, cara. Eu sei, esse é o objetivo. Eu não entendo essas fitas. Pensei que elas estavam erradas, mas com o tempo eu descobri a verdade, que é: as coisas assustadoras são o certo. Os finais felizes são uma mentira. Ele só continuou desenhando enquanto eu estava lá. O silêncio era perturbador, e naquele momento eu podia sentir o cheiro que saía dele. Era uma mistura de sebo e pano encharcado de fezes e urina. Eu odeio dizer isso, mas eu desisti dele naquela hora. É aquele momento em que você olha para alguém que você achava que conhecia, e tudo o que você pode pensar é: puta merda, eu nunca pensei que ele iria tão longe. Consegui esquecer isso por um bom tempo. Até que, no auge dos meus 30 anos, Sid passou novamente por minha mente. Eu estava buscando na internet, apenas vagando sem rumo na web, quando me deparei com uma série de lendas urbanas sobre fitas VHS, filmes estranhos recortados e os tais episódios perdidos. Alguns deles eu reconheci. Eu os tinha assistido e produzido junto a Sid, ou já o havia visto trabalhando com eles. Cada cena perturbadora, cada tirada inacreditável. Eu acreditava na lenda porque eu havia estado lá. Eu havia feito parte daquilo. Haviam outros, desenhos do Bob Esponja, os episódios de Coragem e o Cão Covarde, ou qualquer outra coisa dessas que vieram muito tempo depois de eu ter me afastado de Sid. Mas o estilo dele era muito familiar. Mesmo os que não se pareciam tanto com suas obras, pareciam cópias ou tentativas de imitar o seu trabalho. Ele ainda estava fazendo isso. Meu Deus, aquilo travou minha mente. Liguei para um número antigo de Sid, não sabendo ao certo se eu ainda o encontraria lá. Ele tocou por alguns segundos, e eu sabia que a busca era impossível. Mesmo que ele ainda vivesse com seus pais, não era provável que ainda vivessem na mesma casa, no mesmo endereço. Ainda assim, decidi ir até a sua antiga casa, para ver se ele ainda se encontrava em sua garagem, cortando fitas, ou os manipulando através do computador, ou qualquer outra coisa que ele estivesse fazendo. Quando passei pela frente da casa, vi que o gramado havia sido coberto por um grande e volumoso mato alto. A fachada em ruínas da casa, com sua pintura descascando ao redor das persianas, me causava calafrios. Faltavam telhas. Com as sarjetas cheias de lama, eu pude julgar que ninguém vivia ali há muito tempo. Eu vi um bilhete na porta, mas não consegui lê-lo da rua. Talvez fosse algo que eu pudesse usar para localizar Sid e saber se ele procurou ajuda. Ajuda essa que eu sei que deveria ter prestado a ele. Subindo com o carro pelo estreito caminho de pedras, meus faróis iluminam a porta da garagem. A casa já não possuía mais janelas em seu entorno e havia sido vandalizada com símbolos de gangues de algum bando de imbecis. O bilhete sob a porta, como eu poderia esperar, falava de um banco que agora era o proprietário do imóvel. Observei que a invasão foi fortemente desencorajada
e que em um determinado momento alguém viria para se certificar de que a casa foi comprometida. O que quer que isso signifique. Enquanto eu caminhava de volta para o carro, derrotado, algo me incomodava. Eu sabia que os pais de Sid deixavam uma chave reserva sob uma pedra falsa nas escadas dos fundos. Basicamente devido ao fato de Sid nos ter trancado para fora de casa em diversas situações. Ao fazer uma vistoria rápida pelos fundos da casa e descobrir a chave, uma sensação de frio corre pela minha espinha. Aquele arrepio de medo. Quem iria se mudar e deixar tudo em um lugar como este? A chave sob a pedra era a coisa mais óbvia a se pensar, mas os vasos de plantas e flores, incluindo toda a decoração, ainda se mantinham intactos. Ainda estavam lá. A velha bicicleta Huffy enferrujada de Sid estava encostada sob a parede e havia criado grossas listras enferrujadas ao longo do revestimento de alumínio cercado por ervas. Eu realmente não sei o que eu esperava encontrar. Não sei mesmo. Mas usando a chave, eu entrei na casa. O cheiro era forte. Não é um cheiro pútrido. Nada podre ou em decomposição. Apenas o cheiro de... Eu não sei se isso faz algum sentido para você, mas... o cheiro de eletricidade. Como a poeira queimada em uma lâmpada ou um aquecedor exalando o cheiro peculiar de metal aquecido. Essa era a menor das minhas preocupações. No entanto, quando vi tudo exatamente como eu havia deixado na visita anterior, ou seja, há uma década atrás, tudo o que a família de Sid tinha parecia congelado no tempo. A mesa da sala de jantar onde todos nós nos sentávamos em muitas ocasiões estava coberta de poeira e havia um rato morto em cima, que já havia praticamente virado pó. A televisão, aquela volumosa televisão de grandes dimensões, a qual todos nós nos sentávamos em volta para assistir às fitas de Sid e elogiávamos sua criatividade, estava aonde sempre esteve, exibindo silenciosamente um violento bombardeio de estática em preto e branco. Enquanto fui andando pelos quartos, a sensação de pânico e desconforto dentro de mim só crescia. Cada fibra do meu ser gritava, pedindo para correr. Corra, corra, seu idiota. Ainda assim, fui ao quarto de Sid. Este quarto agora estava vazio e em condições precárias. As suas figuras de ação premiadas e fitas de vídeo em branco, centenas de fitas de vídeo, obsoletas e danificadas pelas infiltrações. Eu quase o chamei, quase gritei, Sid, e esperei por ele aparecer como se nada houvesse acontecido, mas não o fiz. Fui para o quarto de seus pais. Lá, deitados na cama, estavam dois corpos imóveis. Gaunt, Grey, metade virou pó. Assim como o rato na sala de jantar. Eu mal podia acreditar no que estava vendo com meus próprios olhos. Como ninguém deu pela falta deles. Ninguém descobriu isso até agora. Eu quase surtei. Meu coração disparou. As únicas coisas que não se moviam eram os meus pés, que ficaram colados no local. Sid, eu pensei. Ele está por trás disso. Não havia maneira de os dois terem apenas se deitado uma noite e morrido de causas naturais. Juntos. Sid tinha dito que não se importava com seus pais e... Quando foi a última vez que eu o havia visto? Deus, eu não o tinha visto por dias, semanas, talvez anos. Quando finalmente saí do quarto, peguei meu celular e comecei a discar o 190. No entanto, assim que eu o coloquei no ouvido,
Um ruído ensurdecedor de interferência quase me fez arremessar o objeto para a sala. Corri para o telefone da cozinha. Estava guinchando estática. Tentei o telefone da sala só para ter certeza. Estática. No momento em que colocava o telefone de volta na base, eu ouvi música baixa, quase inaudível. Uma música que eu nunca havia ouvido antes. Parecia ser alguma melodia repetitiva, feliz e leve. Algumas flautas, talvez trombetas. Seguia a melodia animada até uma porta que dava para a garagem. Pressionando meu ouvido na superfície suja da porta, eu percebi que a música realmente vinha dali. Eu chamei, Sid, mal conseguindo formar o nome em meus lábios frios. Eu tentei abrir a porta apenas para perceber que estava de alguma forma bloqueada do outro lado. Ela estava, porque na verdade um chute selvagem quase tirou a madeira apodrecida de suas dobradiças. Sid. Oh Deus, Sid! Gritei quando a poeira baixou lentamente. Através da neblina, eu só podia ver a luz de uma tela de televisão. Cores vibrantes. Azul, verde, amarelo. Logo, eu pude ver um desenho animado tocando na tela. Em seguida, os fios de prata que vinham do próprio equipamento. Até alguma massa escura em conjunto. Em seguida, esta massa escura tomou forma quando os meus olhos se ajustaram à iluminação estranha. Era Sid. Ou melhor, o seu corpo. Não estava morto há tanto tempo como seus pais. Estava sentado em uma velha cadeira de escritório. Os fios do aparelho de televisão levavam diretamente para o seu corpo, acabando por desaparecer em várias crostas de buracos em sua carne, através de uma pequena abertura carcomida em suas costelas. Eu pensei ter visto mais metal dentro do que a própria carne de Sid. Fui para o lado do corpo, com minha mão sobre a boca, segurando o vômito. Seu rosto estava torcido em um hediondo sorriso largo, e suas órbitas vazias quase pareciam felizes, com uma cara de satisfação. Olá! Ouvi uma voz dissonante. A voz era otimista, estridente. Soou quase como Sid, mas diferente, cartunesca, como de um desenho animado. Me virei para a tela. A grama verde, o céu azul, as flores amarelas. E Sid, a perfeita caricatura dele. Ele caminhou ao longo do loop infinito no fundo utópico do desenho animado. Sid acenou para mim. Sid, ele, a versão cartoonizada dele, voltou sua atenção para longe de mim e continuou a passear alegremente através daquele ciclo interminável do mesmo plano de fundo. Ele passou por um arbusto, depois passou de novo e mais uma vez. O mesmo passarinho, cantando alegremente, voou através do céu em uma figura 8. Eu balancei a cabeça, incapaz de compreender o cenário. Eu nunca deveria ter deixado você sair daquela realidade. Eu pensei sobre o que Sid havia feito com sua mãe e seu pai. Eu pensei sobre como o banco viria em breve e como tudo isso viria à tona. Eu assisti Sid caminhar por cerca de 1h30 em loop. Depois, eu simplesmente desmaiei, para nunca mais acordar. E as últimas palavras que ouvi de Sid, antes de me tornar um desenho animado também... Finais felizes não existem para ninguém. Aqui dentro, não existe um final.